Gente, tudo bom? Eu quero gravar um vídeo aqui para falar de algo que nos últimos dias tem abalado meu coração e tem esticado a minha fé. Lá na Bethel, no sábado de manhã, a filha da Kali, que é uma das cantoras lá da Bethel, ela de 2 anos, ela parou de respirar e morreu. Então, desde então, eles começaram a orar para que a menina ressuscitasse. Eles tiveram um primeiro culto, vigília de 13 horas, com a mãe da menina cantando. É impressionante os vídeos, eu te encorajo a ver. E eles crendo que ela ia ressuscitar. Então eles começaram todo dia a ter culto para orar e crer pela ressurreição. É algo assim que eu nunca vi na minha vida. Tem gente que chegou lá na Bethel, lá na cidade da Bethel, e entra na cidade e já está sentindo a presença de Deus. É assim, é uma fé que eu nunca vi e eu tenho acompanhado isso tem esticado a minha fé. Já fazem 5, 6 dias que a menina morreu e ontem teve um culto, mais um culto, eles crendo que a menina ia ressuscitar. Ainda não ressuscitou, mas é uma fé como eu nunca vi antes, sabe? E ao mesmo tempo tem muita gente criticando a fé dessas pessoas, mas o Espírito Santo ele tem ministrado muito comigo sobre nós crermos naquilo que a Bíblia diz, sobre sermos puros de coração, sobre sermos como criança, sabe? Jesus ele ressuscitou muitos mortos e um dos mortos que ele ressuscitou era uma menina que morreu e aí falaram pro pai da menina: para de incomodar Jesus. Jesus ele vira pro pai e ele fala: se credes, verás a glória de Deus. E Jesus ele fala que nós vamos fazer coisas maiores do que as que ele já fez. E às vezes vem muitas questões, muitas dúvidas na nossa mente e essas dúvidas abalam a nossa fé. Só que Jesus ele tá nos chamando, nesse caso, em todos os casos, ele tá nos chamando a se credes, ver a glória de Deus. Fé não tem um mas, fé não tem plano B, fé é eu creio, sabe? Jesus ele ressuscitou os mortos e lá em Mateus 10 ele envia os discípulos, ele fala: ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, sabe? Jesus ele não ia mandar a gente fazer algo se não fosse vontade dele, sabe? Ressuscitar. Nem toda morte é vontade de Deus. Eu creio que tem pessoas que morrem antes do tempo que Deus tinha para elas e Jesus ele nos manda irmos ressuscitar. Talvez você tenha um monte de pergunta na sua cabeça. Creia, o nosso papel é crer. Eu nunca vi uma pessoa que creu, que teve fé, ser repreendida por Jesus. Todas as pessoas que foram repreendidas por Jesus são pessoas que não creram nele, sabe? Se a gente tivesse antes de muitos milagres que a gente vê na Bíblia, talvez a gente duvidaria, talvez a gente ia falar: nossa, Moisés é doido, andar sobre a água, qual a necessidade disso, andar sobre a água? Jesus, antes de Jesus secar a figueira, tipo, se Jesus falasse: eu vou secar uma figueira, talvez a gente fale: qual a necessidade disso? Nada a ver, sabe? Mas se credes, vereis a glória de Deus. Fé como de criança, honra a Jesus. E eu sinto que Jesus, ele, para esse ano de 2020, ele tem nos chamado como igreja a entrarmos num nível de fé como nós nunca entramos antes. Gente, não tem como a gente ver avivamento, não tem como a gente ver glória de Deus, não tem como a gente ver tudo que a gente tem sonhado sem fé, sabe? Eu creio que toda a situação que está acontecendo lá na Bethel, Deus ele está usando para esticar a igreja, porque o elemento que a gente precisa para um avivamento é fé, o elemento que a gente precisa para ver a glória de Deus é fé, sabe? É a fé que move montanhas, fé é crer que Deus pode fazer. Então eu sinto Jesus ele nos esticando e esse ano ele chamando a gente a andar para algo que a gente nunca experimentou ainda na nossa vida. É só a gente crer nele e fé nos tira da zona do conforto, gente. Não tem como a gente ter fé e viver uma vida confortável, sabe? É muito mais fácil, alguém morre, é muito mais confortável a gente ter o tempo de luto, ficar triste, do que a gente ficar se esticando, sabe? Mas nós somos chamados para dar a mão, andar sobre as águas com Jesus, a gente andar no desconhecido. Fé é andar no desconhecido, é agarrar em Deus, mano, sabe? Fé pro povo hebreu, na língua deles, eles conseguem meio que visualizar as coisas. Então, se você fala para um hebreu, para uma criança hebraica lá no tempo de Jesus ou antes,
O que é fé? Eles conseguiriam desenhar fé. E como eles desenhariam? É uma pessoa que está se afogando e aí passa uma madeira boiando e essa pessoa agarra nisso. Então fé é nós nos agarrarmos em Deus e a gente falar, eu creio. Jesus falou que a gente vai fazer obras maiores, eu creio. Jesus falou, se credes vereis a glória de Deus, eu creio. Jesus falou que a gente ia ressuscitar os mortos, eu creio. Eu não tenho poder nisso, mas o que eu posso fazer é crer que Ele faz. Então vamos pra cima, vamos crer que a gente vai ver a glória de Deus como nunca antes. Eu creio que essa menina vai ressuscitar e a gente vai ver um mover de Deus na terra. Isso está sendo vai ser o estopim para o mover de Deus na terra. O ano 2020, esse fim de ano 19, é o tempo que Deus escolheu para a gente viver um avivamento muito grande. Se credes, vereis a glória de Deus. Abraço.